Fala pessoa, eu sou Leandro Rezende e esse é o quadro onde nós vamos sempre tirar dúvidas, esclarecer, trazer curiosidades e também trazer muita informação, principalmente nesse tempo onde nós precisamos de muita informação. E o tema de hoje é as diferentes fases no comportamento durante a pandemia. E para isso eu convidei a Mônica Ribeiro, que é psicóloga, e uma lista de outras coisas que ela sempre faz. E ela vai falar um pouquinho. Tudo bom, Mônica? Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Mônica, rapidamente, antes da gente ir para a nossa vinheta, você é psicóloga, educadora e o que mais? Consultora em gestão de pessoas, pela empresa Desenvolver-se, gestão educacional, especialista em pessoas com necessidades especiais e educadora. Legal. Bacana. Todos nós somos educadores. Sim, sim. Então, roda a vinheta. Muito bem, então nós vamos falar um pouquinho com a Mônica, que é psicóloga, e a gente vai falar sobre... Tive esses dias uma conversa também com a Cláudia, que também é a Cláudia Castilho, que também é psicóloga. A gente falou muito também sobre a questão de saúde mental, mas a saúde mental é muito ampla, né? E não dá pra gente falar em poucos minutos sobre tudo, né? Então hoje, Mônica, eu queria falar com você basicamente sobre os comportamentos desse tempo de pandemia. Eu vejo que tem pessoas que têm um comportamento de pânico mesmo, de não sair de casa, de não pisar fora de casa. Pessoas que relatam até que respirar fora de casa, no ambiente de um supermercado, de uma loja, ela chega em casa e sente dor de cabeça. E outras pessoas que não estão nem aí. Acho que colocou uma máscara, uma luva, já resolveu, passou um álcool em gel na mão e já está tudo resolvido. Então, Mônica, fala pra mim, por que essa diferença de comportamento nas pessoas? Por que uns vão ao extremo e outros não estão nem aí? Leandro, para começar, o ser humano, ele é um ser singular, né? Nós somos diferentes, graças a Deus, eu costumo dizer, né? E diante dos fatos, diante dos acontecimentos, as pessoas também reagem diferente, elas lidam diferente. Então, elas passam por fases diferentes, né? Essa pandemia, ela é um acontecimento inédito, né? Para nossa época, para nossa geração. A última pandemia, as pessoas que viveram a última pandemia, praticamente quase nenhuma ainda vive, né? Tem 100 anos, não é isso? Quase isso. E então a gente não viveu ainda uma situação como essa que coloca a gente realmente paralisado e com medo. É uma coisa inédita, um desconhecido. E tudo que é desconhecido, ele causa medo. Então cada um reage diferente diante desse monstro invisível, né? Que está que é cometendo o planeta, grave, perigoso, né? Que coloca em risco a nossa própria vida. Nós estamos falando das nossas vidas, né? Então, como a gente está falando da nossa vida, é normal que as pessoas tenham diferentes reações e passem por diferentes fases. Começa pela negação. Eu já passei por essa fase, não sei se você já passou, mas quando nós... É aquele famoso, não vai chegar aqui, né? Exatamente. Quando a notícia do Covid-19 estava acontecendo lá na China, poxa, China, outro lado do mundo, né? Se outro lado do mundo, que pena, né? E muitos acharam que seria uma coisa local lá deles, que não sairia de lá, né? No máximo a gente teve assim um pesar, uma solidariedade, poxa, que pena, que coisa que está acontecendo lá, mas está acontecendo lá, nossa vida aqui, né? Vai continuar normalmente. Aí passa pouco tempo, porque o coronavírus é uma doença que propaga com uma velocidade estúpida, enorme, né? Passa pouco tempo, a gente já começa a ver nossos irmãos italianos, nossos amigos italianos, né? Adoecendo. Mas ainda assim, ainda está lá na Europa, né? Então a gente nega. Eu tive a minha fase de pensar assim, não, eu acho que não é isso tudo não.
Não vai chegar no Brasil, aconteceu porque lá era frio, aqui o clima é tropical, o vírus não vai suportar o calor. Vamos ficar tranquilo, né? E continuamos tranquilo. Até que aqui em Resende, no dia 13 de março, né, o prefeito decreta o fechamento das escolas. E aí naquele dia a ficha já começa a cair. Opa, né? Se já muita gente achou que não passaria de uma semana, né? Sim, nós tínhamos, a minha empresa tinha vários eventos marcados do dia 14 de março até maio, e assim, vamos atrasar um pouco, era a nossa sensação. A gente atrasa um pouco, tudo bem, a gente fica em casa uma semana, mas ainda assim algumas pessoas não ficaram, outras pessoas ficaram, são fases. Negação, isso está longe, isso não vai acontecer aqui, isso vai acontecer, sei lá, do todo mundo, é aquela coisa, né? Só acontece com o vizinho, a desgraça, né? Não acontece na minha casa. Depois vem a banalização. Aí vem a banalização, aí as pessoas começam a brincar, muitas piadas. O brasileiro, ele é muito criativo, né? Sim. Isso não é ruim. Então, o que a gente viu de piada, de coronavírus, de meme, porque isso é o quê? Banalização. Também porque, Leandro, a banalização? Por causa da informação, das informações, das fontes, ou das não fontes que chegam nas pessoas. Então, tanta brincadeira, até eu me lembro que teve uma hora que teve um texto que falava assim, é para sair de casa ou para ficar de casa? Gente, se decide, né? Toda essa brincadeira em torno de alguma coisa grave já acontecendo. A gente vê muitos canais de televisão, rádio, contando o número de morte, e as pessoas ficam ali praticamente quase como se estivesse anotando o número da Mega Sena ali, contando junto. Isso é saudável? Esse contar número de mortes? Nem um pouco. É contar o número de mortos ou então ficar disputando, né? Porque infelizmente no Brasil teve um episódio para agravar ainda mais a situação. Como se não bastasse o medo legítimo, meu, seu, de todo mundo, de uma doença que pode bater na minha porta, né? E me levar, ou levar algum familiar, algum ente querido meu, não, porque ninguém quer morrer. Claro. Nós estamos falando da finitude humana, né? Então, como se não bastasse esse medo legítimo que a doença nos traz, que o coronavírus, né, demonstra pra gente, a gente ainda está vivendo uma polarização de viés político. Sim. De viés político. Nessa polarização, as informações, elas ficam trocadas. Uma hora alguém informa alguma coisa, outra hora... Então, ou você superestima esses números, ou você subestima esses números e você fica ali sem saber quem está falando a verdade. E isso é pior, isso angustia. Muitos de nós estamos angustiados ainda por causa dessa insegurança de não termos essa informação segura. Tem que filtrar um pouco do que vê, né? Mas você falou da TV, Leandro. Não vamos colocar a mídia como principal inimigo, como se fosse, né, o algoz, o monstro da situação. A mídia tem o seu papel. A mídia, é lógico que ela manipula, que ela tem uma tendência, que ela pode supervalorizar, que ela tem às vezes um cunho sensacionalista, umas mais, outras não, e a gente tem que saber filtrar. Mas ela não vai inventar. O pior do que a mídia, do que a TV, é a internet, é a rede social, é o Facebook, é o WhatsApp, é o Instagram, que traz uma enxurrada, mas uma enxurrada de informações que está favorecendo o adoecimento do brasileiro mental. Para começar, né? Logicamente, corpo, uma coisa influencia na outra. Então há de se tomar muito cuidado, Leandro, com as informações que a gente... Checar o que tá vendo, verificar. o que tá vindo, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui, que a gente ficou chocada. Trazer uma informação de que os caixões estavam vazios. Olha essa responsabilidade. Aí isso causou, lá em Manaus, um conflito
das pessoas que estavam perdendo seus entes queridos, a ponto dessas pessoas obrigarem a ter que abrir o caixão num momento que não era propício por causa da contaminação, por causa de uma informação que chegou. Então as pessoas estão recebendo informações e propagando as informações sem checar, sem verificar, e isso aumenta o número de ansiedade, medo, que vai para o pânico. E aí, falando do medo, então, é normal a pessoa sentir-se solitário, sentir-se com medo, com esse pensamento de que o mundo não deu certo. Então, sim. A gente teve, inclusive hoje, no dia da gravação, tivemos aí o falecimento de um ator, e na carta dele, né, de despedida, ele né, se suicidou. Ele disse justamente isso: o mundo não deu certo. Esse pensamento, lógico, não é normal, mas é constante numa pessoa que já tem aí uma depressão ou está propenso a Leandro, nós, né, da psicologia, estamos muito preocupados, né, da psicologia, da psiquiatria, estamos muito preocupados porque todo esse comportamento, né, que é o tema desse nosso bate-papo, esse comportamento de fake news, de sensacionalismo, de exageros, de contabilizar mortes a cada instante, de manhã, à tarde, à noite, e as pessoas paralisadas em frente a essas informações, elas, infelizmente, elas vão favorecer o aumento das doenças psíquicas, infelizmente, o aumento de depressão, ansiedade, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Elas vão favorecer, elas podem aí se intensificar alguma coisa que a sociedade já carregava, porque as doenças psíquicas, elas, conforme o nosso sistema capitalismo cresceu, ela cresceu junto. Ela acabou sendo... Aí, às vezes a pessoa ela não tem nenhum transtorno, nenhuma doença, mas ela pode desenvolver nesse período, né? Sim, ela pode, se não tomar cuidado, eu, você, qualquer um de nós podemos desenvolver. Porque é realmente assim, um grande filme de terror, né? Batendo na porta, você liga o celular, você liga a televisão, você abre a internet e você só vê isso, você só vê essa informação. A gente precisa se conectar com as pessoas, mas se desconectar um pouco dessas informações para preservarmos nossa saúde mental. E nesse período, qual que é o principal medo dessas pessoas? Aliás, de todos, né? Qual é o principal medo? O medo da finitude, o medo de perder, o medo de ficar pobre, o medo de não ter alimento, né? E a finitude, Leandro, o ser humano, ele é o único ser vivo que tem essa consciência, né? Os outros seres, o gatinho, o passarinho, né, o cachorro, eles não têm essa consciência de que um dia eles irão morrer. Nós temos. E desde que nos entendemos, né, a humanidade, a filosofia, desde sempre, essa é uma angústia do ser humano, lidar com essa finitude. E muitas das vezes essa angústia, ela faz com que a gente crie fantasias de super-heróis, de vida eterna, da alquimia. E aí de repente chega, sem avisar, mudando a nossa vida radicalmente e rapidamente. E tem uma situação também, porque assim, 2019 para muitas pessoas foi um ano ruim, né? Vamos colocar assim, falando francamente. A gente viu muitas pessoas falando 2019 não acaba logo, 2020, aí criou-se uma expectativa no 2020, né? Porque é um ano decimal e tal, não que 2020 vai ser melhor, é uma nova década e vai começar de uma forma diferente. E a pessoa ela se programou mentalmente para um ano ímpar, na vida dela, um ano que seria o ano, e de repente acontece tudo isso. Qual é o impacto desse balde de água fria? Para começar, uma grande decepção que a gente tem que lidar, né? Eu me lembro que dia 14, eu tinha um encontro com o setor de educação dos municípios aqui, com o diretor de educação, tudo pronto.
E de repente, quando chega no dia 13, 18 horas, 19 horas, a gente chega a notícia de que a gente tinha que cancelar um evento. Já estava pronto para o dia seguinte, com tudo preparado, com café da manhã, com material preparado. E aí, qual é a primeira sensação? Ah, poxa vida, não é possível, não vamos fazer, não é possível, não pode ter grandes aglomerações, mas conversando com pessoas bem responsáveis, fazendo uma troca bem consciente, porque esse é o momento da gente ser consciente, Sim. esse é o momento da gente ter uma participação responsável, e não somente da gente cobrar dos nossos governantes que eles nos salvem, né? Porque outra mania do ser humano é Sim. esperar um salvador, né? Então, quando você tem tudo planejado e de repente alguma coisa externa te faz mudar esse planejamento, você começa, primeiro você nega, você faz birra igual criança, você se decepciona, daqui a pouco você fica angustiado, daqui a pouco você fica triste, deprimido, e se não se cuidar, pode chegar ao ponto do exemplo que você deu do ator, né? De falar assim, qual é o sentido? Quando a pessoa tira a própria vida, essa pessoa não sente mais sentido na própria vida, né? E eu não conheço a história, e possivelmente se sentindo sozinho. E realmente pode se sentir sozinho. Só que, nesse momento, mais do que nunca, e isso é uma orientação que a psicologia pode contribuir, né, para os seres humanos, para as pessoas, para a sociedade, é não deixar de se conectar com o outro. Na verdade, assim, eu vi até uma amiga minha falando sobre o isolamento social. Ela, na realidade, disse que não é um isolamento social, é apenas um distanciamento físico. Porque você né? pode porque estar você hoje conectado. tem internet, você consegue conversar, você consegue ver as pessoas. E aí você me fez lembrar de uma coisa interessante, porque fala assim, mas eu não aguento mais conversar virtualmente, eu quero real. Não, mas o virtual é real. Sim. O virtual, ele pode não ser físico, mas ele é real, ele acontece em tempo real. Então, quando você faz uma chamada de vídeo, você pode conversar com a pessoa em tempo real, olhando a pessoa, o que ela está fazendo. Aliás, é outra dica que a gente dá. Façam chamada de vídeo. Liguem para os parentes, para as famílias, para as pessoas que moram sozinhas. Mas avisa antes, gente, porque às vezes a pessoa está lá toda descabelada, ela não vai te atender. Isso acontece Avisa principalmente antes. para as mulheres. Principalmente se for ligar para mulher. Ontem eu liguei para as minhas 3 irmãs lá do meu banheiro de um roupão. Aí minha irmã, por que você não avisou? Tem porção de gente aqui em volta. Eu falei assim, mas eu tô ligando para você, minha irmã. Tira o pessoal da conexão. Isso é conversa entre nós duas. É bem isso, né? E ainda dentro dessa questão da pandemia, do medo, dessas diferenças, existem pessoas que têm toques, né? Que é aquela mania de várias coisas. Dentre vários toques, tem a mania de limpeza. Sim. Nesse tempo de isolamento social, né? De distanciamento, e tem todas essas medidas de higiene, máscara, luva, álcool em gel, água e sabão. Para a pessoa que tem essa mania de limpeza, como é que fica? Qual a orientação que você dá para que ela não se prejudique? Porque se a pessoa não se cuidar, se não tiver uma pessoa ao lado da família que possa observar, que possa ajudar, se ela não se cuidar, isso vai se intensificar e vai prejudicar a pessoa. E um toque severo, ele diminui muito a qualidade de vida da pessoa que tem e de todos aqueles que convivem com a pessoa. É muito difícil conviver. E as pessoas que estão em volta? Elas precisam observar. Na verdade, assim, a orientação acho que vai mais para quem está em volta do que para quem tem o toque. Exatamente, porque muitas das vezes a pessoa que tem o toque, ela não tem essa consciência, ela não se observa. Então, quem está ao lado que precisa ajudar. E principalmente a terapia psicológica online. A terapia psicológica online está acontecendo. O Conselho de Psicologia orientou os psicólogos a não abandonarem os pacientes. Eu vou fazer uma pergunta que talvez você até brigue comigo, mas eu vou perguntar para quem está em casa. A terapia online, né, não presencial ali fisicamente, ela funciona? Funciona. Lembra que nós conversamos sobre tempo real? Que o encontro virtual, ele apesar de ser virtual, ele é real. Então funciona desde que cumpra alguns critérios. Por exemplo, você tem que combinar
esse horário com antecedência. Uhum. Tanto o terapeuta, o Esse psicólogo... horário que você disse, ele serve para... Tem que pegar o gatinho, eu vou ter que pegar o gatinho, porque lá dentro tem um cachorro. Você quer pegar ele pra mim? Não, ele não vai, ele vai te estranhar. Gente, o Bolt quis participar da entrevista. Aqui, ó, vou... Né, Bolt, ele quis participar da entrevista. Vem, meu amor, vem. Vem, porque lá dentro tem um cachorro, né? Então, a gente está conversando de casa, então a gente tem essa espontaneidade, né? Essa coisinha linda que é a natureza. Ó, então, vamos lá, Mas- vou repetir a pergunta para você. Desculpa. A terapia online, ela funciona? Funciona, mas com certos critérios. Quais são os critérios? Combinar o horário com antecedência. Tanto o psicólogo como o paciente precisam estar em um ambiente preservado, privativo. Não dá para fazer na sala com todo mundo assistindo Não, televisão? de forma nenhuma. De preferência usar o fone de ouvido para que ninguém da casa escute, né, o que a conversa, os dois, tanto o psicólogo como o paciente. Porta fechada, tanto o paciente como o psicólogo. Olha, gente, agora não vou entrar na sessão, não me interrompam, né? E aí sim, mergulhar naquele encontro, que apesar de ser virtual, é o encontro real, e conversar. E desenvolver a sessão terapêutica como se tivesse. Tem alguns psicólogos que têm, não vou dizer que é medo, mas ele está tendo uma certa resistência a usar essa questão online. E eu vi uma psicóloga falando que para ela até ajudou, porque ela consegue ver como é o dia a dia do paciente, como é o quarto, como é a sala, como ela é em casa. Pode acontecer. Natural. E até melhora o atendimento. Os psicólogos que têm essa certa resistência, você acha que é normal ter essa resistência? É um medo? É diferente, entendeu, Leandro? Você Até trabalha, para um psicólogo é diferente. no centro terapêutico há 10, 15 anos, 20 anos, né? Naquele espaço. Alguns brincam E que não você sabem nem mexer na tecnologia. também, então você tem, na verdade, esse momento, ele veio também para ajudar a todos nós a aprendermos a nos reinventarmos, a sermos diferentes, a sermos mais criativos, a usarmos a criatividade, a imaginação, se reinventar e fazer o diferente. Sair da zona de conforto que nós nos encontrávamos, que é difícil sair da zona do conforto. Então não é só o psicólogo, às vezes o psicólogo, às vezes o paciente, qualquer profissional, principalmente as pessoas mais velhas que não têm muita intimidade com a tecnologia. Então é hora de aprender a usar essa tecnologia. Então não posso dizer para você se vai ser melhor ou pior fazer terapia online, mas eu posso te responder que ela funciona. Inclusive porque muitos psicólogos já usavam esse recurso antes da pandemia. Né? Psicólogos que estão em outros lugares, que o paciente muda e você continua atendendo o paciente. E cria um vínculo, né? Cria um vínculo quer que é quebrar esse laço. importante, exatamente. Às vezes é um especialista que naquela cidade pequena, uma especialidade que não encontra e você tem que buscar essa especialidade em outro lugar. Então, funciona assim, é bacana. Nós estamos assim, num momento de não olharmos só para o lado negativo dessa pandemia, mas nós podemos também aprender muito com esse momento que está acontecendo. E a sermos diferentes, a sermos melhores também, né? Essa questão de você trabalhar em casa, de você fazer sessão em casa, você tem que ter uma rotina, tem que se programar. E como que você se programa para trabalhar em casa? E como você se programa também para não pirar em casa, porque você não sabe quando isso vai acabar. A gente não sabe, os governadores, os prefeitos, as autoridades, elas ficam lá de 15 em 15 dias, dão mais 15 dias, dão mais 10 dias, dão mais uma semana. Mas isso também já é para não falar, vamos ficar 3 meses parados, porque senão o povo pira. Como é que a pessoa que está acostumada com uma rotina, que estava acostumada, né? Com uma rotina agitada, de sair de casa às 6, 7 da manhã e chegar às 9, 10 da noite. Como é que está sendo e como é que essa pessoa se programa em casa? Fácil não é. Fácil não está sendo para ninguém. Para alguns mais, para outros menos. Difícil, uma questão de adaptação, uma questão de exercitar paciência, uma questão de resiliência.
que é resiliência? Resiliência é um termo que veio da física, né? Que você poderia dobrar um fio, se esse fio se arrebentar, ele voltar, né? E resiliência é isso, é a gente conseguir se dobrar sem se arrebentar, sem surtar, sem pirar, né? A rotina é importante, né? Porque eu estou trabalhando em casa, que ao mesmo tempo eu vou atender meu paciente, fazer comida. Exatamente. Não, eu preciso da rotina. Aliás, a rotina ela ajuda muito a gente se sentir mais confortável, a gente se sentir mais seguro, ajuda a preservar a nossa saúde mental, a rotina. Então eu tenho hora para acordar, eu tenho hora para tomar meu café, para fazer o meu alimento, e depois para eu atender, me tranco no escritório. Se eu tenho filho, eu tenho que revezar com a pessoa para tomar conta dessa criança, para eu atender ou para eu ser atendida, Muito importante a rotina, porque senão nós não estamos de férias. Nós só mudamos o ambiente em que a gente trabalhava. Para algumas pessoas é fácil. Pessoas que trabalham, eu tenho uma irmã que trabalha no home office há muitos anos. Para ela já não foi difícil. Mas ela sempre falou isso pra gente. Olha, eu acordo, eu me arrumo, eu passo meu batom, eu vou pro meu escritório, eu tenho a videoconferência. Nesse momento é meu trabalho. Eu não posso parar de trabalhar para fazer outra coisa. E misturar tudo. Porque se eu não perco esse controle, isso me angustia. Eu tenho queda de produção. Esse exemplo que você deu da sua irmã, que ela se arruma para poder trabalhar dentro de casa. Sim. Que é igual aquelas pessoas que a gente sempre brinca, né? De que se arruma no Natal para ficar na sala. É importante você, tanto em casa, criar essa rotina e não ficar fazendo as tarefas que você deveria fazer de pijama. Porque às vezes a pessoa dormiu, acordou, às vezes nem escovou o dente, nem lavou o rosto, nem tomou café e já começa a trabalhar de pijama mesmo. Isso de alguma forma prejudica. Ela favorece uma desorganização interna, uma desorganização. A gente precisa de uma organização interna, né? E ela favorece. Então, quando eu crio a rotina, até no próprio vestuário, no cômodo que eu vou trabalhar, no cômodo que eu vou me divertir, eu consigo ficar mais centrada, mais focada e dar conta do que eu tenho que fazer. Porque quando tudo isso acabar, ela vai ter dificuldade para voltar à rotina, se ela não tiver uma rotina. Sim, exatamente, vai ter dificuldade para voltar. A criança, por exemplo, né? As crianças que estão estudando em casa, então agora é hora da escola, então não é escola brinquedo, não é escola televisão, é hora da escola. Eu tenho que escolher um ambiente, porque eu tenho que estudar como se eu estivesse na escola. Eu preciso me concentrar, porque senão eu não me concentro. E aí eu vou ter queda na minha produção. Eu vou ter angústia, vou ter tristeza, vai chegar no final do dia. Eu comecei a fazer uma opção de coisa e não terminei. E isso vai me deixar pior. Aí, fora o medo que eu tenho da doença, ainda tem essas questões internas, relacionadas ao meu cotidiano, que ainda vai me prejudicar, vai favorecer um processo depressivo, da qual eu preciso agora evitar, eu preciso cuidar, né? Aí, como é que eu cuido, né? É outra fase que a gente conversou, foi a negação, a banalização, o pânico. Às vezes a pessoa nega, banaliza e de repente ela entra em pânico. Quando ela percebe, quando morre um vizinho, quando morre um parente, morre um amigo, aí cai a ficha, aí entra no pânico, aí exagera no pânico. É aquele que também não pode nem botar o pé na rua, né? São as pessoas que estão isolando os seus idosos de uma maneira muito severa. O Irani conversou sobre isso, né? Que a gente precisa de ter essa flexibilidade com todos os cuidados, é lógico, porque não é brincadeira. Tem que ter moderação, mas você também não tem que esquecer as pessoas lá jogadas. De forma alguma, agora mais do que nunca. Eu não sei se eu te falei, mas logo que começou, eu, através da Desenvolver-se, junto com a Cristiane Paracati, nós lançamos uma campanha chamada Conexão Solidária. O que seria isso? O objetivo é que as pessoas se conectem pela internet, pela rede social, de forma solidária. Que elas possam passar uma receita, que elas possam falar de exercício físico, que elas possam falar de saúde mental, que elas possam falar de meditação, né? É um grupo isso? É um grupo? Não, é uma iniciativa minha e da Cristiane Paracati, que a gente convida, você vai ser o próximo convidado a participar. Nós convidamos pessoas de diferentes profissões, de diferentes segmentos, para fazer uma conexão solidária
é conectar. Uhum. Para que as pessoas não se sintam sozinhas, Legal. para que as pessoas ouçam umas às outras, para o que funcionou comigo possa também funcionar para você, ou eu possa te ajudar, te dar uma dica. Em Bacana. qualquer sentido, seja na comida, seja em cuidar dos pais, seja cuidar de não uma... posso nem falar em comida, que nessa quarentena o que eu mais faço é cozinhar. Todos nós. Não, assim, eu gosto muito de cozinhar, mas não tinha tempo, como todo mundo. A famosa frase, não tenho tempo. E agora estou fazendo várias coisas. E acho que a pessoa que está em casa também, além do trabalho, dessa organização no trabalho que ela tem que ter para se programar, eu acho que é legal também ela se descobrir também em novas coisas, né? Como a gente estava falando. Eu posso começar a pintar, eu posso começar a mexer com a planta, com os animais, eu posso descobrir outros talentos, porque nós temos muitos talentos, então eu posso descobrir outros talentos. Então eu tenho que, no lugar de ficar Maratonando? Não, no lugar de ficar me conectando com a internet, né, propagando fake news perigosos para a saúde mental da sociedade, faço o contrário, né? Vou fazer uma conexão solidária, saudável. Olha, você não está só, eu estou aqui, vamos nos unir, mesmo distante, nós podemos estar juntos, sim. Legal. Né? Então é isso. Então, e a última fase é a aceitação. Bom, estou aqui. Estamos aqui, o que fazemos? Então, vou ficar chorando, vou ficar me esperneando, vou ficar contando os dias, vou ficar contando os mortos? Não, eu vou me cuidar, eu vou cuidar da... Pode pôr o livro que está em dia para ler, né? Quantos de nós falávamos que não tínhamos tempo de... Tirar o caderninho de receita da... Exatamente. E curtir você mesmo, Leandro. Está na hora da gente começar a gostar da nossa própria companhia. Sentir prazer em estar conosco mesmo, sentir prazer em cuidar do nosso corpo, né? Uma mulherada gosta de passar um creme, fazer uma massagem. O meu marido outro dia pintou meu cabelo, nós ficamos rindo porque ele é daltônico e aquilo virou uma brincadeira. Então, mesmo em meio à tragédia, a gente pode ter momentos de catarse, porque, como a doutora Aurélia falou, e eu vou aqui pedir licença a ela, que eu gostei muito do que ela disse. A vida não é preta e branca, e também não é rosa. Então, são os extremos. Eu não posso radicalizar e, o mundo está péssimo, o mundo vai acabar. Porque você falou que tinha algumas pessoas que estavam apostando todas as fichas de 2020. Sim. Mas tinha outro grupo, né, apostando em profecias de final de mundo, enfim, de que o mundo é acabado, que vai acontecer. Tá vendo? Eu não te disse? Eu li isso lá atrás, olha agora, e o mundo vai acabar. Aí você fala isso para uma pessoa que já está deprimida, ou que já tem uma tendência à depressão, ou que tem uma tendência suicida. Olha só a responsabilidade sua em levar uma informação dessa, uma informação negativa, uma informação... Então, assim, não é rosa, né? Nada de poliana, mas também não é preto e branco, eu posso colorir. E eu posso ter momentos de altos e baixos, todos nós podemos ter. Só que a gente pode ficar atento para não deixar aquele momento de depressão, de angústia, de como que a gente pode falar, né? De pessimismo dominar a gente. Sim. Nessa hora, é a hora que eu vou cortar uma planta, vou fazer uma comida. Resumindo, vai passar. Vai passar e a gente precisa se preservar, a gente precisa se cuidar e cuidar um dos outros. Nos reinventarmos e aproveitarmos esse momento para aprender coisas diferentes. Tudo bem que foi a força. E aprendermos a sermos melhores, né? Porque a humanidade recebeu essa sacudida e a gente precisa ser inteligente e aprender com essa sacudida, né? Fazer a limonada do limão. Sim, exatamente. Mônica Ribeiro, psicóloga e educadora. Foi um prazer
conversar com você. Igualmente. E se quiser dar algum Eu que recado. agradeço, tá, esse convite do Leandro. Ele veio até a minha casa, isso é muito bacana. Tava de Eu máscara, admiro- tirei para poder fazer a... Sim, eu admiro muito essa sua iniciativa, que tenho muitas pessoas nesse momento tendo iniciativas como a sua, para levar para a sociedade informações seguras, confiáveis e principalmente positivas. Então, sejamos positivos, não podemos deixar se influenciar por todas as notícias e as informações que estão rodeando como um furacão na nossa cabeça. Vamos desconectar de muitas informações, não é ser alienado, mas filtrar. Vamos escolher uma horazinha. Bom, se eu assistir o noticiário 3 vezes ao dia, eu vou assistir uma só e tá bom, né? Então, filtrar essas informações, desconectar das informações negativas e se conectar com as pessoas pela tecnologia, que é o que a gente pode fazer agora. Obrigado, Mônica Ribeiro. Nada. Obrigado, Eu que pessoal. agradeço. Um abraço a todos. Fala, pessoal. Até a próxima.